Senhor presidente, 20 de novembro, uma data especial para o Brasil e para todo o nosso povo. Dia da Consciência Negra. Um momento para reflexão sobre a questão do negro na sociedade brasileira. A data foi escolhida por coincidir com o dia da morte do grande herói Zumbi dos Palmares. Ou seja, uma data que lembra a resistência, a luta contra todo tipo de preconceito. Senhor presidente, desde os anos 60, essa data é celebrada, não apenas em 2003, mas apenas em 2003 foi reconhecida oficialmente pelo Estado brasileiro por meio da Lei 10.639, que incluiu a data, então, no calendário escolar nacional a partir da sanção do nosso querido ex-presidente, mas como alguém me disse ontem, quem foi rei sempre será majestade, né? Do nosso querido presidente Lula. E ainda em 2011, a presidenta Dilma Rousseff sanciona então a Lei 12.519, que cria oficialmente a data sem obrigatoriedade do feriado. Mesmo assim, um total de 1.047 municípios já decretaram feriado para o Dia Nacional do Zumbi e da Consciência Negra. Mas quero aqui, nesse momento, me dirigir à senadora Ideli Salvati, que estava aqui há minutos atrás, faça uma homenagem a ela e a Célia Cesarenko, porque nós trabalhamos com essa data e criamos a Semana da Consciência Negra. E eu, no fim, fui relator na Comissão de Assuntos Sociais. Mas tem a marca de Célia Cesarenko, nossa senadora do PT, que não retornou, e da senadora Ideli Salvati. Eu tive a alegria de ser o relator e a presidenta Dilma sancionou. Senhor presidente, a Constituição de 88 estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade de direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Em 2013, comemoramos os primeiros 25 anos da vigência da nossa Constituição Cidadã. Eu estava lá porque fui constituinte. Constituição que foi dito sopro de civilização em nossa pátria e que diz ao que veio, já no seu preâmbulo, em que os representantes do povo brasileiro na Assembleia Nacional Constituinte manifestam, abro aspas, instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício de direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem nenhum tipo de preconceito, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Fecho aspas. Senhor presidente, eu com orgulho lembro que ajudei a escrever, senador Mozarildo aqui também, e tantos outros, a nossa Constituição Cidadã. Até os fins do século XIX, o negro brasileiro compunha a mão de obra escrava dos representantes políticos no modo de produção escravista que Portugal elegeu para as suas antigas colônias. E é este, na minha modesta opinião, o maior débito da história do Estado brasileiro com a sociedade. Foram quase 400 anos em que o povo negro ficou sob o regime da escravidão, ainda sob a tutela dos portugueses. Senhor presidente, é impossível fecharmos os olhos às consequências da escravidão, ainda presentes em nosso cotidiano, mesmo após todos os avanços da cidadania que logramos obter no século XX. Gostaria de lembrar que no ano de 2010, essa casa aprovou o Estatuto da Igualdade Racial e Social, que eu considero a verdadeira Carta da Liberdade do povo negro. Foi sancionada
pelo presidente Lula e virou lei federal. É claro que precisamos avançar na regulamentação o quanto antes de alguns artigos, como, por exemplo, o 38 e o 39, que tratam da questão do trabalho. É bom lembrar que essa casa está para votar de forma definitiva a PEC que combate o trabalho escravo. Repito isso, que combate o trabalho escravo e não regulamentar o trabalho escravo. Trabalho escravo a gente não regulamenta, a gente proíbe. Senhor presidente, como disse, é impossível fecharmos os olhos às consequências da escravidão, ainda com seus resquícios presentes no nosso dia a dia. Gostaria de repercutir nessa casa a pesquisa Participação, Democracia e Racismo, divulgada em 2013 pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, dando conta de que no Brasil os negros representam nada menos que 70% das vítimas de homicídio. E por isso, nós todos aqui assinamos a CPI de combate ao assassinato de jovens negros no nosso país, liderados à iniciativa, e assinei e devo ser indicado como presidente ou relator da nossa querida senadora Lídia da Mata, que junto com ela também aprovamos hoje ontem a medalha Abdias Nascimento. Senhor presidente, segundo o IPEA, ocorre no Brasil mais de 60 mil homicídios a cada ano. E a probabilidade de um adolescente negro ser assassinado é 4 vezes maior em comparação de um adolescente branco. Nós não queremos que ninguém, nem branco nem negro, seja assassinado. Apenas estamos levantando dados. Se nada fizermos para conter a tendência, os especialistas antecipam a má notícia de mais de 36 mil brasileiros entre 12 e 18 anos serão mortos, assassinados até 2016, geralmente por arma de fogo. Senhor presidente, nos últimos dias, as notícias do país estamparam manchetes que nos preocuparam. O Estado de São Paulo, negro recebe 36% menos que os não negros. Um trabalhador negro recebe, em média, um salário de 36,11 menos que um trabalhador que não é negro. De acordo com o estudo Os Negros no Mercado de Trabalho, divulgado ontem pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudo Socioeconômico DIESE, Folha de São Paulo, negros ocupam quase metade dos postos de trabalho nas regiões metropolitanas. Os negros ocupam quase metade das vagas de trabalho e 48,5% nas regiões metropolitanas do Brasil, aponta o estudo Os Negros do Trabalho. Feito em conjunto pelo DIESE, Fundação CIAD e Trabalho, os dados nesse quadro são referentes ao biênio 2011-2012. Rede Brasil atual, só escolaridade não garante presença do negro no mercado de trabalho, diz o DIESE. Blog do Planalto, cotas para negros não acabam com a meritocracia nos concursos públicos, diz ministras. Na fala, ministra, a titular da Secretaria de Política e Promoção da Igualdade Racial, ministra Luísa Bairros, afirmou que o projeto de lei que reserva 20% das vagas do serviço público, encaminhado pela presidenta Dilma, poderá ajudar a diminuir essa discriminação em relação ao povo negro. Ela ressaltou que não haverá uma flexibilização de critérios para poder beneficiar os negros, que a medida é necessária para acelerar a participação desta população nos lugares importantes, como esse aqui, que me refiro, no serviço público. No Brasil, nos Estados Unidos, em outros países escravocratas, a musicalidade da senzala serviu para exorcizar sua tristeza, para diminuir sua nostalgia da sua pátria-mãe África, para aguentar com altivez as penúrias do trabalho brutal e aniquilador. Os ecos da escravidão brasileira
mostram-se, embora avançamos, presentes na belíssima música. Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro, da banda carioca, que me permito declamar brevemente aqui. A banda carioca O Rapa. Diz a canção: tudo começou quando a gente conversava. Naquela esquina ali, na frente daquela praça, veio os homens e nos pagaram. Documento, por favor. Então a gente apresentou, mas eles não pagavam. Qual é, negão? Qual é, negão? O que tá pegando? Qual é, negão? Qual é, negão? É mole de ver que em qualquer dura o tempo passa mais lento pro negão. Quem segurava com força a chibata, agora usa farda, engatilha a macaca. Encolhe sempre o primeiro. Escolhe sempre o primeiro. Negro para passar na revista. Para passar na revista. Todo Camburão tem um pouco de navio negreiro. Senhor presidente, analisar criticamente os descaminhos da história do Brasil não implica, de nossa parte, fomentar somente incompreensões ou falar somente de brutalidade no seio da sociedade, mas sim a levantar dados para combater, enfrentar e diminuir a discriminação contra o povo negro. No passado ou no presente, somos todos causadores e também vítimas da cegueira inerente aos preconceitos, da burrice grudada na desumanidade de todos e de cada um no trato com o próximo. Sofredores de nossa incapacidade de promoção pela arte do encontro e da palavra livre e franca, do igualitarismo fraterno e da ascensão social, a que todos inspiram e que haverá de banir a violência que faz tombar anualmente 60 mil brasileiros. No mês em que celebramos a consciência negra, na Semana da Consciência Negra, no Dia da Consciência Negra, celebramos igualmente o cerne de uma nova consciência, não apenas negras, mas antes, branca, negra, verde e amarela do nosso querido Brasil. Tecido a várias mãos, cujo povo é beneficiário do gênio de André Pinto Rebouças, de Joaquim Maria Machado de Assis, de Joaquim da Cruz e Souza, dos lanceiros negros, de Abdias do Nascimento, de José Carlos do Patrocínio, de Paulinho da Viola, Cíntia Mendes, Joaquim Barbosa Cartola, Elza Soares, de Javan, Gilberto Gil, Donga Martim da Vila, Grande Otelo, Jorge Benjur, Lázaro Ramos, Carlinhos, Mano Brown, MV Bill, Margarete Menezes, Negrali, Paula Lima, Zezé Mota, Evaristo de Moraes, Milton Gonçalves, Milton Nascimento, Milton Santos, Tim Maia, Wilson Simonal, Vanessa de Mata, Jair Rodrigues, os dois Jairzinhos, Djalma Santos, Edson Arantes do Nascimento, entre tantos outros negros que de uma forma ou de outra... Neymar, por que não lembrar do Neymar como jogador, né? Por uma forma ou de outra fizeram vibrar nossas emoções, corações. Enfim, senhor presidente, nos dias que correm, o mundo tomou conhecimento de que quase 100 pessoas, na maioria mulheres e crianças, morreram de sede no Níger, em pleno deserto do Saara, por conta de uma tentativa fracassada de ingresso na Argélia, para a conquista, mediante a travessia no mar Mediterrâneo, de uma vida melhor na Europa. Ali morreram centenas de negros, principalmente mulheres e crianças. Na África ou no Brasil, somos todos peregrinos. É contra todas as formas de penúria, de preconceito, que cumpre ao ser humano brasileiro lutar e a defender e a depender de um esforço comum no que tange ao nosso país. Esperamos não registrar, no ano de 2016, nada além do que 2 mortes naturais, para não termos que lembrar de 60 mil mortes. Preconceito racial e injustiça social para o mais profundo bem de todos os brasileiros. 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Aos poucos o Brasil está pagando essa dívida. Já fizemos muito, mas sabemos que temos que fazer muito mais. Senhores e senhoras, lutar por justiça, por liberdade, igualdade, combater todo tipo de preconceito é um dever de todo homem, toda mulher que é do bem.
As nossas vidas são lutas permanentes, em defesa de todos, sejam trabalhadores, empreendedores, seja da área pública, da área privada, dos idosos, aposentados, pensionistas, a livre orientação sexual, enfim, nós trabalhamos no combate a todo tipo de preconceito. Essa frase nos ilumina. Nós a escrevemos juntos, numa longa caminhada das nossas vidas. Ela nos dá o norte para cada passo que demos, que estamos dando e que daremos. Por isso, nós temos muito orgulho de termos ajudado a colaborar na elaboração da Constituição Cidadã ao lado da bancada negra na época, Paulo Paim, Caó, Edmilson e Benedita Silva. Éramos 4, somente 4. Ali escrevemos que o racismo não prescreve. Senador Paim, com a sua generosidade de sempre, tem uma delegação em que o Ricardo Ferraz quer fazer o registro, depois nós devolveremos a Vossa Excelência. Com certeza, eu que agradeço a Vossa Excelência. Senador Ferraz, por favor. Peço escusas, senador Paulo Paim. Sem escusas, é um orgulho, uma parte de Vossa Excelência anunciando nossos queridos visitantes. Por interromper o discurso que Vossa Excelência faz, um discurso carregado de emoção, de conteúdos, dando conta deste que é um combate que Vossa Excelência faz permanentemente e o faz muito bem, que conta naturalmente com a nossa plena solidariedade em razão da elevada dívida social que o nosso país tem com os negros, que nós precisamos reafirmar a cada momento, inclusive com ações positivas, com ações inclusivas. Mas, senhor presidente, com a vênia de Vossa Excelência, nós queremos registrar com enorme prazer, na condição de presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa, que nós estamos recebendo aqui em nosso plenário, Sua Excelência, o ministro da Defesa, Agustín Rossi, da República amiga, querida e fraterna da Argentina, com quem nós compartilhamos um conjunto extraordinário de programas comuns. Sua Excelência, o ministro Rossi faz uma visita ao país, já esteve em reuniões técnicas com o ministro Celso Amorim, tratando de interesses mútuos do nosso país com a República da Argentina, está acompanhado de uma larga equipe, acompanhado de generais, de almirantes, que nos dão a honra de recebê-lo aqui no Senado da República e o fazem respeito a esta casa, até porque durante 2 mandatos como deputado federal, ele representou a província de Santa Fé no parlamento argentino. Portanto, é com muita alegria e com muito respeito que nós queremos saudar o nosso ministro da Defesa, ministro Rossi, da República Argentina, na companhia do senador Eduardo Suplicy, meu colega e companheiro na Comissão de Defesa. Nós estamos comunicando ao plenário desta casa que estamos recebendo o nosso ministro, em seguida vamos estar dialogando com ele aqui no anexo ao plenário do Senado, e todos aqueles colegas, companheiros, senadores ou senadoras que desejarem participar desse diálogo, é um prazer convidá-los. Muito obrigado, senador Paim. Muito obrigado, presidente em exercício, senador Pimentel. Senador Ricardo Ferraz, muito correta o registro da presença da delegação do nosso estado vizinho. Eu sei que Vossa Excelência, que é o nosso presidente da Comissão de Relações Exteriores e Segurança Nacional, vai acolher bem em nome de todos os nossos senadores da República, do senador Paulo Paim, que está cedendo aqui parte do seu tempo, do senador Suplicy, que integra a Comissão de Relações Exteriores. Portanto, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Brasil. Muito obrigado. Permita só que eu diga que sejam naturalmente bem-vindos. E eu sei, e os senhores sabem, que o Mercosul é muito importante para nós. Acho que a Argentina e o Brasil são fundamental para viabilizar o Mercosul. Então sejam bem-vindos e vamos trabalhar juntos para que esse bloco responda à expectativa dos nossos povos. Um abraço a cada um dos senhores, sejam bem-vindos. Rio Grande do Sul, próximo ali, ao lado ali. Conheço a Argentina e gosto muito. Só tem um probleminha, entre Pelé e Maradona. Eu fico com o Pelé, mas tenho um carinho enorme pelo Maradona, viu? Diga ao Maradona que ele está com... O Maradona também está no nosso peito, porque a arte do futebol tem um símbolo no Maradona. Sejam bem-vindos. O Messi é o melhor do mundo hoje, não é inegável. É o melhor do mundo hoje. Até o Papa é argentino, agora o que eu faço?
Um abraço a todos. Mas, senador Paim, Deus é brasileiro. Fechou bem, fechou bem. Mas, senhor presidente, eu estou usando um pouquinho mais do tempo, pego a compreensão de Vossa Excelência, que esse pronunciamento tem muito com a história do nosso povo negro. Eu vou passar uma parte para o senador Suplicy, eu quero concluir esse raciocínio. E foi essa mesma delegação, senhor presidente, com Caó, Benedita, Edmilson, Domingo Leonelli e João Herman, São Paulo, já falecido, que nós fomos à África do Sul, em plena época do apartheid, exigindo a libertação de Nelson Mandela, como uma decisão da Assembleia Nacional Constituinte. Foi esse mesmo grupo, e quero aqui fazer uma homenagem ao ex-presidente José Sarney, que articulamos a criação da Fundação Palmares. Mas aí da nossa África do Sul, me lembro, e faço uma pequena homenagem à nossa antiga Varig, que diziam que o avião da Varig ia ser bombardeado quando nós descêssemos. E o comandante disse, bombardeado coisa nenhuma. Desçam, cumpram a missão, que eu estaria aguardando aqui no aeroporto, nós voltamos para o Brasil, e assim foi feito. Lembro com satisfação, ainda, senhor presidente, que nos 90 anos do inesquecível Abdias Nascimento, ali no Itamaraty, a convite do presidente Lula e do Itamaraty, eu fui convidado a declarar uma poesia que fiz a Abdias, chamado Abdias, um homem à frente do seu tempo. Senhor presidente, hoje, lembro aqui, festejamos a resolução da CCJ aqui do Senado e aprovado pelo plenário da medalha Abdias do Nascimento. Iniciativa que dividi com a senadora Alice da Mata. Repito, primeiro signatária ela, e me convidou como segundo signatário, para agraciar personalidades que tenham oferecido contribuição relevante e proteção da cultura afro-brasileira e que combata todo o tipo de preconceito. Claro que tem gente que nunca vai ganhar essa medalha, porque tem gente que prega um preconceito. Não é nenhum de nós que estamos aqui nessa caminhada. A proposta vai agora, com certeza, ser implementada a partir desse ano. Senhor presidente, eu tive orgulho de dizer que fui relator da Lei Caó, que regulamentou o artigo da Constituição que diz que todo crime de racismo é inafiançável e não prescreve. Apresentamos e aprovamos o projeto de lei da Câmara de Deputados para que a verdadeira história do povo negro fosse contada na sala de aula. Foi arquivado na época do Senado, mas a nossa querida deputada Esther Gross desarquivou e junto com o Benhur, também do PT, ambos reapresentaram, trabalhamos juntos e hoje é lei federal sancionada pelo presidente Lula. Apresentamos e aprovamos, e é hoje lei, projeto que diz que a injúria usada como instrumento racista também é crime inafiançável. Apresentamos e aprovamos, e foi sancionado pelo presidente Lula, o Estatuto da Igualdade Racial. Fomos relator do projeto do Executivo, presidente Lula, que deu a CEPIR status de ministério. Ganhamos por 2 votos aqui nesse plenário. Aprovamos, como dizia antes, junto com a senadora Célia Cesarenko e Ederi Solvati, a Semana da Consciência Negra. Fomos relator do Substitutivo Global. Tenho orgulho de dizer que fomos ao Supremo Tribunal Federal defender a política de cotas. Lá argumentamos na tribuna daquela casa sob a presidência, na época, do grande ministro, do qual eu tenho o maior respeito, Lewandowski. E vencemos. E Lewandowski foi fundamental para vencermos no Supremo Tribunal Federal a política de cotas. Fomos relator e aprovamos, é hoje lei, da política de cota na CDH e na Comissão de Educação. Como foi bom, podemos anunciar aqui que nós todos participamos da elaboração, da discussão, nós todos, porque veio do Executivo, do ProUni, que é um sucesso nacional e, eu diria, internacional. Como foi bom, nós podemos hoje dizer que discutimos outra iniciativa do Executivo, defendemos e aprovamos, que é o Pronatec, que garante efetivamente que brancos, negros, índios, enfim, pobres, tenham direito ao ensino técnico. Defendemos, e hoje podemos com certeza dizer que a política de cotas para negro no serviço público vai se tornar realidade por uma iniciativa da presidenta Dilma. Como foi bom aprovar recentemente na CDH projeto de lei de nossa iniciativa, e eu vou terminar, senhor presidente, que regulamenta o artigo 40 da Constituição
para que o povo quilombola tenha título definitivo de suas terras. O presidente Lula, senador Pimentel, porque tudo que eu falo aqui tem uma ligação com Vossa Excelência é líder do governo e o mérito também é seu, o presidente Lula fez um decreto garantindo. Mas setores conservadores foram questionar na justiça e está lá ainda num debate sem uma decisão. Então, devido a isso, nós pegamos o decreto do presidente Lula e apresentamos em forma de lei. E esperamos que ele seja aprovado com brevidade nas outras comissões. Enfim, termino dizendo, presidente Pimentel, e vou passar a parte para o meu amigo Suplicy, que todos que lutam pela justiça, pela liberdade, pela igualdade de direito para todos, têm a nossa parceria. E, com certeza, essas pessoas têm raiz firmada na memória da história, da liberdade e da igualdade. Viva 20 de novembro, viva Zumbi dos Palmares, viva a consciência negra, viva a gente brasileira, viva as diferentes cores das nossas mãos, sejam brancas, sejam negras, sejam amarelas, sejam enrugadas, sejam sem rugas, viva a unidade de todo o nosso povo. Senador, se você permitir, parece que me deu mais 2 minutos, eu queria que o senador Suplicy então concluísse. Eu concluí minha parte, agradeço muito a tolerância de Vossa Excelência. Nesse pronunciamento sobre o Dia da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi de Palmares, Vossa Excelência, querido senador Paulo Paim, descreve a trajetória não apenas daquelas pessoas que, sendo afrodescendentes, sendo negras no Brasil, tanto têm honrado o povo brasileiro, desde os grandes batalhadores pelos direitos como Abdias, como Pelé, como o Mano Brown e tantos outros que Vossa Excelência citou. Mas eu quero dizer que Vossa Excelência aqui tem sido um exemplo para todos nós brasileiros, para nós brancos, para os brasileiros, conforme Vossa Excelência nos diz, de todas as cores, todas as raças. Que bom que Vossa Excelência aqui tem honrado tanto o nosso partido, o Senado Federal. Vossa Excelência é tão respeitado por todos nós e, sobretudo, também nos momentos em que, diariamente, Vossa Excelência expressa solidariedade aos aposentados, aos trabalhadores de todas as idades e raças, aos estudantes, mencionando as possibilidades de cotas do ProUni e assim por diante, mas também até na visita da qual hoje nós compartilhamos aos que se encontram lá na Papuda. Genuíno, Zé Dirceu e Delúbio. Exatamente, inclusive manifestando a sua preocupação com a saúde do nosso ex-presidente e deputado federal José Genuíno. Acho que há uma compreensão da parte de todos os brasileiros de que deve o presidente Joaquim Barbosa, que honra a raça negra ali no Supremo Tribunal Federal, que ele tenha a compreensão para com os familiares de José Genuíno, que conclamam-no a dizer: José Genuíno, a sua condição de saúde faz com que eu, Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, nas circunstâncias presentes, diga que você deve permanecer em casa e tendo os cuidados médicos necessários para recobrar plenamente a sua saúde. É a recomendação que eu aqui formulo a uma das pessoas que Vossa Excelência, com justiça, homenageou no seu discurso o presidente Joaquim Barbosa, o primeiro negro que foi designado ministro do Supremo Tribunal Federal pelo presidente Luiz Inácio, por qualquer presidente, mas exatamente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, hoje, mais uma vez, Vossa Excelência faz um gesto de solidariedade na visita da qual compartilhamos com o nosso líder, Wellington Dias, com o senador José Pimentel, que preside, e outros companheiros, então, e companheiras senadoras. Meus cumprimentos
pelo brilhante discurso de Vossa Excelência sobre Zumbi de Palmares e o Dia da Consciência Negra, o Dia da Consciência Humana. Vossa Excelência é um exemplo da consciência humana, solidário sempre a todos. Obrigado. Senhor presidente, permita só um rápido comentário sobre a fala do nosso querido Eduardo Suplicy. Citei aqui o nome de dezenas e dezenas de negros que se destacaram de uma forma ou de outra na história. E quanto à visita que fizemos hoje de manhã, o fizemos com a maior tranquilidade. A bancada dos senadores aqui da casa foram em bloco, só aqueles que tiveram por motivo de força maior viajar, que lá não estiveram. E eu fiquei com duas grandes preocupações, inclusive como militante dos direitos humanos, inclusive como ex-presidente, senador Pimentel, por 2 mandatos da Comissão de Direitos Humanos. Primeiro, ninguém está discutindo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ninguém. Nós não estamos discutindo isso. Mas o procedimento feito a partir daí. Quando hoje lá nos relataram que ficaram de mais de 4 horas num pátio onde, inclusive, os diretores da prisão não sabiam o que fazer com eles. Porque não havia documento legal que desse condição deles entrarem ou não no presídio. E eles que respondiam quando perguntavam, não há nenhum documento legal aqui no presídio que me garanta que eles podem adentrar ao presídio. E se criou um impasse. Então, a forma que foi feito o encaminhamento, que não cumpriu os parâmetros que manda a Constituição e o Estado Democrático de Direito. E isso precisa ser averiguado. Segundo, o Estado do ex-presidente do PT, meu colega de parlamento, fui deputado federal com ele muitos e muitos anos, um brilhante deputado. Ninguém questiona o brilhantismo de José Genuíno como parlamentar, e muito menos a sua história política. Mas ninguém aqui está agora, nesse momento da tribuna, nem Vossa Excelência, nem eu, estamos questionando a decisão do Supremo. Eu estou questionando que dentro do aspecto legal, com 3 laudos, 4º laudo chega, dizendo que ele não tem condição de ficar ali no presídio. Quero aqui elogiar, inclusive, os diretores da prisão, os funcionários da prisão, todos solidários, só estamos esperando que chegue um documento que garanta ao José Genuíno a prisão domiciliar. Ninguém está dizendo que ele não tem que responder conforme a decisão do Supremo. Mas dentro do aspecto legal... Diretor João... Exatamente, João Feitosa, que lá disse, estamos esperando simplesmente. Todos, pelos documentos que nos chegam, não há condição humana. É desumano manter um preso, seja qual for, nas condições de saúde que se encontra lá o Genuíno. Então é inadmissível que a gente não responda. Inclusive, para mim, eu sou da base. Mas como dizem que eu sou meio rebelde, eu quero questionar o próprio ministro da Justiça. Alguma coisa tem que ser feito. Eu vi o estado do Genuíno. Vossa Excelência viu, Pimentel viu. Seja ele ou seja outro, no estado que se encontra, a lei garante para ele o afastamento do presídio para um tratamento. Foi dito que ele poderia ir para o Hospital do Coração. Bom, nós queremos uma solução que seja dado a ele e a todo qualquer preso que esteja no estado que se encontra hoje, de posse de 4 laudos lá apresentados ao Genuíno. Fizemos uma visita humanitária, solidária, contra o que aconteceu a partir do julgamento e a forma que foram feitos os encaminhamentos e o estado do José Genuíno de saúde. E se alguém pensa que eu me nego a ter posições quando vejo uma justiça, estão muito enganados. Sempre terei posição muito clara, sempre ao lado da justiça. E nesse momento é a justiça pelo procedimento inadequado que foi feito após a decisão do Supremo. Era isso, meu querido presidente José Pimentel. Obrigado. Meus cumprimentos são apenas a notícia que o deputado José Genuíno, após a nossa visita, agora há pouco, foi levado para o hospital. Olha, viu? Então está dizendo que procedia. E não há por que ele não vá para a prisão domiciliar dentro dos autos do próprio processo